O Card Print Config Utility é uma ferramenta que a Smart disponibiliza junto na instalação do driver da impressora. Todas as configurações aqui feitas, ela armazena no próprio equipamento de impressão. Então, se eu fizer algum ajuste para um determinado tipo de cartão, todos os demais irão assumir esse ajuste realizado. Então, vale muita atenção aqui na hora de eu configurar. Ter a certeza do que eu estou fazendo para evitar até mesmo danos ao equipamento. Quando eu entrar no drive, nas propriedades do drive do meu equipamento, ele vai ter uma opção chamada Card Print. Do Card Print, quando eu clicar nele, ele vai aparecer um pop-up solicitando uma senha. Nós não colocamos senha nos equipamentos, então basta clicar na tecla OK. Caso o equipamento tenha alguma senha, insira a senha correta do equipamento e clique em OK. Aqui, a primeira função que me traz é o Device. No Device, ele me trouxe qual equipamento que eu estou configurando. No nosso caso aqui, ele está conectado a uma impressora via uma porta USB. Então, eu estou usando a porta USB para realizar esse tipo de ajuste. E abaixo dele, a Low Network Print. Se eu for usar uma impressora conectada na rede, eu marco esse combo aqui e seleciono aqui qual que é a impressora que eu estou usando conectado à rede. Ao lado do caminho da impressora, onde está o USB, eu tenho Charge Root PW. O que eu faço aqui? Eu posso definir uma senha de administrador para este equipamento. Esta senha é usada para verificar a autoridade do usuário que está operando no equipamento. E a opção abaixo é para definir uma senha a nível de usuário para o equipamento. Abaixo ele me dá duas abas, o Card Print e o Laminator, aonde se eu tiver o laminador instalado, ele me dá a segunda aba. Ou, se eu tiver algum outro acessório também instalado no equipamento, ele me mostra as abas aqui. Falando do Card Print, ele traz a versão de firmware do equipamento, o serial da cabeça de impressão, o serial do equipamento e a resistência da cabeça de impressão. Abaixo ele tem a ilustração de um cartão, de um card, e tem as posições X, Y, Y e Y. As 4 posições que vão movimentar o cartão aqui dentro. O X, Start Posição, ele ajusta à direita ou à esquerda a posição deste cartão. Então ele faz o movimento tanto para a esquerda como para a direita. Já o Y Start Position, ele define a posição inicial com uma imagem. Por exemplo, ele vai ter sempre na parte superior uma medida de 0,4 a 0,5 milímetros. Então é uma margem de segurança que ele cria aqui em cima também. Até mesmo para não ter problemas na hora de impressão. Ou até mesmo o cartão sair desalinhado. O mesmo se repete para a posição final Y, aonde ele obedece também uma margem de segurança 0,4 a 0,5 milímetros. E na imagem também vão aparecer círculos na imagem impressa, que é onde eu consigo ajustar sem imprimir um cartão. Esses círculos aqui já me traz uma referência visual de como vai sair a minha impressão. Então, quando eu estiver ajustando mais e menos aqui nas posições, o cartão, esta imagem se desloca também de acordo com o que eu estiver inserindo aqui. Aí eu tenho também Total Density, YMC Density, Black Density e Overlay Density. Bom, isso aqui, quando eu estou falando desses valores, eu estou falando de temperatura. Nem sempre a mesma medida que está neste equipamento
vai servir para o próximo equipamento. Então, eu posso usar como um parâmetro, mas eu não vou colocar esses valores como sendo valores default ou reais para um ajuste. Ele pode surtir um efeito positivo no equipamento A, porém para o equipamento B já não funciona. E o mesmo ocorre principalmente quando eu falo de temperatura, que a mesma impressão que eu realizei, eu tenho um sucesso na impressão de uma determinada cor, porém, ao imprimir um outro cartão com uma outra cor, pode ser que ele não tenha o efeito desejado. Então, o Total Density, ele vai fazer os ajustes de temperatura para a cor preta, seja a cor preta ou o composto preto puro ou preto composto. O mesmo se repete para o YMC, onde eu posso ajustar uma temperatura para que eu tenha um sucesso na minha impressão. Feito o ajuste dos dois, ele tem um botão de print, eu vou fazer a impressão de um cartão, de um card, nesse momento. Ele vai imprimir a imagem que está aqui ilustrando. Aí eu valido se eu tenho qualidade na imagem, se a imagem é fidedigna do que eu tenho aqui com o que foi impresso. Por que eu digo isso? Porque de repente a imagem, nesta imagem ele tem um quadrado vermelho, amarelo, verde, porém pode ser que saia alguns traços diferentes na imagem. Aí pode ser que a minha temperatura não esteja adequada. Aí eu faço novos ajustes. E dando sequência à questão da imagem YMC, se eu tiver uma imagem muito forte, uma temperatura muito alta, por exemplo, uma alteração muito brusca na temperatura, eu posso ter raias diferentes aqui na imagem, ou seja, pode aparecer riscos na minha imagem que são referentes à temperatura. Ou até mesmo eu estou visualizando aqui uma escala de cor com qualidade, uma qualidade bem vívida, mas na impressão ela pode ser muito opaca essa cor. Pode ser que a minha temperatura não está ajustada da forma correta. Então eu trato a temperatura e principalmente a qualidade do colorido nesse campo YMC e valido se a minha imagem está tendo qualidade ou não. Então, muita atenção na hora de ajustar a temperatura dela. Aqui abaixo eu tenho Black Density. Este valor está setado em 50, né? E ele define a densidade do preto. Se eu tivesse, por exemplo, um código de barras aqui impresso, ou uma imagem que contenha a parte escura aqui na lateral. Quando a densidade é muito forte, o código de barras, se a gente está falando de código de barras, ele pode sair com borras, ou seja, ele sai muito forte e um leitor de código de barras vai ter dificuldade na leitura. Agora, se eu tiver um código de barras muito fraco, ele não completa todas as barras e eu posso ter uma dificuldade também na interpretação. Então, ou até mesmo se eu estiver sendo com manchas aqui que sejam pretas e não estão de acordo com a minha imagem. Então, valido este valor Black Density. Aqui, uma ilustração de como ficaria com uma densidade muito alta ou uma densidade muito baixa. A minha barra, por exemplo, ela fica muito grossa quando a densidade é alta e muito falha, né, quando a densidade está abaixo. O ideal é que a barra seja perfeita e, mais ainda, se eu imprimir e validar a leitura dele. Então, muita atenção se a barra sair muito junta ou com espaçamentos irregulares. Na sequência também, Overlay Density. Esse aqui está representado como menos 100 e é uma regulagem do overlay que sobrecarrega a imagem. Claro que se eu tiver com um valor muito alto, muito forte, ele aparece manchas, marcas. E se tiver muito fraco também vai aparecer falhas na impressão. Então,
são valores que eu posso controlar. O total deste, ele ajusta o preto, o YMC ajusta o colorido, e se eu tiver a impressão junto nele de raias coloridas, pode ser que o YMC esteja em valores diferentes, muito forte. E o Black Density, como exemplo, eu coloquei o código de barras, que ele pode sair borras aqui na lateral, e o Overlay também, se ele tiver em valores muito altos ou abaixos, ele vai aparecer marcas também, normalmente na impressão. Maximizando a tela, tem um botão aqui do lado, ele está apontando para a direita. Quando eu clico nele, ele abre um segundo painel, onde tem alguns campos que são editáveis e durante a manutenção pode ser que sejam necessários eu realizar os procedimentos aqui demonstrados. Bom, a primeira função que vem logo acima, Change Print ID, essa opcional aqui, essa ferramenta, ela pode ser usada quando o equipamento está sendo usado via SDK, eu posso definir um ID para ela, independente de eu estar usando o equipamento via cabo de rede ou via USB. Então, normalmente é usado quando eu tenho várias impressoras conectadas. Aí eu poderia definir nomes específicos para os equipamentos. A segunda ferramenta, SetPC Serial, o SetPC Serial é uma função de segurança que você pode usar quando a impressora vai usar um PC específico. Mas para isso funcionar, logo abaixo eu tenho uma ferramenta que eu vou habilitar essa segurança ou não. Então eu tenho que ter essa chave ativada para poder funcionar aqui. E eu vou rolando a barra para baixo até entrar em Security e habilitar PC Authenticator. Aí ele define que somente um computador pode usar o equipamento. Logo abaixo, Change Head, ou seja, eu vou trocar o ID da cabeça da impressão. Quando que eu faço isso? O dia que eu substituir uma cabeça de impressão, eu vou informar aqui qual que é o ID correto dessa cabeça e qual é a resistência dela, que está inserida essas informações em uma etiqueta na própria cabeça de impressão. Cliquei, ela abre a opção, eu faço alteração. Lembrando sempre que eu só vou realizar esse procedimento na substituição da peça. Set Magnetic Cryptography. É uma função de segurança também. Ao usar um SDK, você pode criptografar os dados codificados na tarja magnética, que são transmitidos via USB. Neste caso, você pode salvar e definir senhas de chave criptografadas, aumentando mais a segurança. Sendo assim, teremos mais segurança na criação de tarjas magnéticas. Logo abaixo, Total Use Count é a contagem total de emissões de cartão. É o número de cartões que foi emitidos pelo equipamento. E ao lado, a informação do lado, ela está com 4, né? Significa que é a contagem total de emissão de usuários, ou seja, após a substituição do cabeçote, da cabeça de impressão, o equipamento eu tenho que inicializar para até mesmo ter um controle de quantas imagens que eu estou fazendo com uma determinada cabeça de impressão. Essa informação aqui é editável e esta informação do lado não se substitui ela. Não tem como eu editar esses valores aqui. E aqui eu tenho dados, quantos cartões magnéticos, cartões com chip e assim por diante. Agora, tem uma informação muito importante que é a questão de limpeza. Quantas manutenções já foram realizadas no equipamento? Então, pelo contador da máquina, né, sugere que a cada 1000 cartões eu realize uma manutenção longa. Isso eu vou mostrar mais tarde também. Uma manutenção longa eu realizo a cada
4 substituições de ribbon, que daria mais ou menos 1000 cartões, levando em conta que cada ribbon ele imprime 250 cartões. Então, a cada 4 trocas eu realizo uma manutenção do equipamento longa. E tem também uma manutenção curta, que a gente chama, que é onde eu realizo a limpeza a cada troca de ribbon. A manutenção é muito importante. Então, esta tela aqui, ela acaba nos entregando quantas manutenções que foram realizadas no equipamento até então. E este equipamento, a cada 4 trocas de ribbon, ele vai identificar a necessidade de realizar o procedimento de manutenção do equipamento. Logo abaixo eu tenho as funções RMP+, RMM+, RMP-, RMM-. O RMP+, ele define o valor máximo do torque do motor da fita durante a impressão. O menos, valores negativos do torque do motor. O MM define o valor máximo do torque. E o RMM-, o valor mínimo. São valores padrão. Eu posso alterar, mas porém a alteração depende da supervisão do próprio fabricante. E são ajustes, né, assim como a posição do ribbon, o tempo de aguardo para início da impressão, o ângulo do flipper, são ajustes que dependem de uma orientação principalmente do fabricante. Então não seria algo para a gente sair ajustando sem ter noção do que está fazendo. Mesmo porque são ferramentas que não se altera com tanta necessidade. Diferente, claro, se eu tiver uma questão do ribbon, onde eu tenho que alterar a densidade, um procedimento diferenciado. E aí as funções de baixo também, idioma, tipo de mensagem no painel LCD, questão de segurança, cases de segurança, onde eu, em conjunto com a ferramenta lá em cima de set serial, eu configuro ele. Então são ferramentas que eu vou realizar alguma manutenção se for necessário. Por exemplo, se eu tenho um cenário onde o cartão impresso sai na parte traseira da máquina, eu vou no card out, faço a solicitação para a parte traseira. Então, são ferramentas que, se for necessário alguma alteração, é nesse campo maximizando aqui que eu faço e tenho acesso a elas.